Esse jovem empreendedor diz que sempre buscou fugir dos padrões estipulados pela sociedade. Na época da escola, sabia que fazer faculdade não era a única opção para ter uma vida bem-sucedida. E com isso veio a ideia de empreender. Aos 15 anos, Victor Rodrigues abriu o primeiro negócio de e-commerce, mas logo se viu envolvido no mundo de eventos. Após trabalhar no ramo com os amigos, decidiu abrir o próprio negócio dos sonhos, a Soma Entretenimento. Mas quem empreende sabe que nem tudo são flores, especialmente no início das atividades. Pouco tempo depois de aberta, a Soma enfrentou alguns desafios com a legalização e a estrutura. Mas para o Victor, as dificuldades foram combustível para investir ainda mais e ampliar o negócio dos sonhos. Meu nome é Victor Rodrigues Barbosa, tenho 26 anos e hoje sou empresário. Eu abri meu primeiro negócio com meus 15 anos de idade. Eu criei um e-commerce. Tive inúmeros negócios que não deram certo. Então, assim, hoje as pessoas olham e acham que aconteceu tudo do dia pra noite. Eu tava passando por um momento muito difícil, pessoal. E eu falei, velho, as coisas não estão boas. Eu vou usar isso como combustível e vou mudar a situação. E aí eu já tocava alguns negócios de amigos. Já tinha feito alguns eventos. Só que eu tinha pra mim, na verdade, que eu não queria trabalhar com isso, né? Só que vinha à tona. E que eu sempre voltava a fazer isso. Até mesmo pela questão de rotina, etc. Trabalhar com a vida noturna não é tão fácil quanto parece. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu sempre tive ligado direto e indiretamente com entretenimento. E aí juntou o útil ao agradável. Como eu já tinha experiência, tinha um conhecimento e tinha network, que pra mim é a tríade hoje do sucesso, do meu sucesso. Eu idealizei e aí eu comecei a pensar na ideia e aí arrumei alguns trampos na época, fiz alguns eventos e aí com o dinheiro que eu consegui arrecadar, eu paguei dívidas. Não criei a Soma. E aí por um acaso, um amigo meu chegou e falou, Vitão, eu tô com essa oportunidade aqui e tal, de tu trabalhar com a gente, etc. Eu fui lá, abracei a oportunidade, e aí pós essa oportunidade, falei, cara, eu cansei e não quero mais tocar o negócio de ninguém, eu vou tocar meu próprio negócio. E aí eu sempre tive liberdade com meu pai, essa liberdade a gente tem de pegar dinheiro emprestado, enfim, etc. E aí acabei pegando com ele 5 mil reais emprestado. Paguei o primeiro aluguel da loja e eu não tinha mais nenhum centavo no bolso. Nada. Que naquele momento pode ter parecido loucura, mas que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Pouco tempo depois eu encontrei o Harrison, 7 dias depois, o qual ele já tinha feito alguns eventos e estava com a grana para investir. E aí ele abraçou a ideia e aí a gente começou dentro das nossas limitações, né? Não era tanta grana e uma das coisas que a gente sempre teve no meio foi credibilidade. Então, muitas das coisas que a gente pegou, a gente comprou fiado, pegava emprestado, e aí as coisas foram acontecendo.
tava na pior localização do Valparaíso. A gente não tinha estrutura. A gente pode dizer que a Soma, dentre os estabelecimentos da região, era o pior. A gente não tinha estrutura, não tinha banheiro, quando chovia alagava. Então, assim, é que nem eu falei anteriormente, a gente sempre tentou fazer com que a entrega fosse a melhor. Acabei ficando muito conhecido na região justamente por isso. Por eu ser o cara em que, eu não vou falar os melhores, mas é que a gente tinha uma abordagem um pouco diferente. E que no qual a gente, muitas das vezes, abdicava do nosso lucro justamente para que a gente entregasse. Não que hoje a gente tenha a melhor entrega, mas a gente trabalha constantemente para que a gente corrija esses erros. Até que a gente começou a ter inúmeros problemas, tanto com o governo, quanto com o concorrente, quanto até mesmo pessoal. A gente teve o nosso primeiro problema com questão ao alvará. A gente passou 30 dias fechado. Mas acredito que hoje a Soma se encontra na posição atual pelo propósito que a gente tem. Só quem empreende sabe de fato o quão difícil é. Quem está de fora só tem uma visão macro, mas não sabe que empreender hoje já é um obstáculo. E a gente sabe também que a gente não tem nenhum apoio, seja do governo, seja, enfim, de quem for. Então, já era difícil pra gente, e aí aconteceu isso, e mais uma vez, que nem lá atrás, eu usei como combustível para abrir um novo espaço, que é o atual, que a gente se encontra. A gente começou a ter problema com estrutura. A nossa casa tinha superlotação, na grande maioria dos dias. E aí surgiu a necessidade da gente ampliar. Hoje, graças a Deus, a gente passa por esse mesmo problema. E o nosso maior obstáculo até então era a gente tinha um espaço de 700 metros quadrados. E aí a gente foi com a ideia para um espaço 10 vezes maior. Hoje a gente tem um espaço de 7.500 metros quadrados de terreno. E o nosso maior obstáculo era, cara, a gente tá lotando uma casa com 350 pessoas. A gente vai para um espaço no qual a gente precisa colocar 1.000 pessoas. Então não era um trabalho fácil da gente simplesmente só abrir o espaço. Então, quando surgiu a oportunidade da gente pegar aqui, uma das coisas que a gente queria era tomar o máximo de espaço possível aqui do espaço atual. E aí, hoje, após 90 dias, a gente é aberto, a gente sente essa mesma necessidade. Faz um ano de projeto, 90 dias que a gente está aqui, e dentro desse prazo de 90 dias a gente já sentiu a necessidade novamente de ampliar o espaço. Eu imaginava que isso ia acontecer, mas não que fosse tão rápido. A Soma, claro que assim, teve alguns outros negócios que cresceram muito mais que a Soma, só que se a gente for parar para analisar dentro desse prazo aí de 12 meses, aconteceu muita coisa. Muita coisa. Então assim, em questão a resultado, em termos de visibilidade, velho, hoje a gente conseguiu de fato o que eu sempre quis, foi que o Valparaíso entrasse no radar.
As pessoas lá de Brasília acabam tendo esse preconceito aqui. E fazer com que as pessoas saiam de lá para curtir aqui, para mim, é uma das maiores realizações. Na sexta-feira de carnaval em específico, a gente tinha aproximadamente 2.200 pessoas, que foi o show do Guilherme Benuto. Então, assim, depende muito do evento, mas recorrentemente, aproximadamente 900 pessoas. Uma média, claro. Tem dias que oscila, tem dias que tem mais, tem dias que tem menos. Diretamente hoje, 25 pessoas. Indiretamente, 45 pessoas, aproximadamente. Lembrando que esse número pode variar. Dependendo da demanda de eventos, a gente tem que contratar cada vez mais pessoas, e é o que vem acontecendo hoje. Cara, eu tenho uma equipe muito, muito boa. E que, assim, não aconteceu do dia pra noite. Aconteceu há 11 anos atrás. Foram coisas que eu testei, errei, acertei e validei. Então, claro que assim, tem muita coisa ainda que dá pra melhorar. Ter contratado o Alexandre foi uma virada de chave. E assim, eu não tinha nenhum feedback do Alexandre. Foi muito mais intuitivo do que eu ter conhecido ele, alguém ter me passado a referência. Hoje, o Alexandre fica responsável por toda a parte de marketing, desde planejamento estratégico, audiovisual, e etc. Tudo questão de equipe, velho, mas assim, é que nem eu falo, o Harrison, véio, é meu braço direito e esquerdo, meus pés, porque ele que realmente está à frente de tudo, a grande maioria das coisas. Eu fico hoje mais responsável em questão de ideias. Hoje meu papel aqui é pensar em coisas que não são lógicas. E aí, hoje, isso se encontra assim, graças a ele. Ele tem essa parcela de culpa, até porque, é que eu falei, minha parte é pensar em coisas que não são óbvias e ele executar. Toda a parte burocrática é ele que cuida, eu e o Alexandre, a gente fica mais pelo marketing, estratégia, campanhas e etc. Trabalhar hoje com entretenimento não é uma tarefa tão fácil, não é tão simples quanto parece. Alguns anos atrás até era. Hoje em dia, o mercado está cada vez mais competitivo. Antes de abrir a Soma, uma curiosidade. Eu vendia, já tive momentos no qual eu vendia água no sinal. Às vezes eu pegava uma grana, quando eu trabalhava, comprava bebida, ia para a porta de evento e vendia a bebida. Já entreguei panfleto, mas a maior conquista de fato foi a Soma.
Cara, as coisas foram acontecendo naturalmente, velho. Naturalmente. Eu sempre tive um contato direto e indireto com festa. Com meus 15 anos de idade, eu tive meio que meu primeiro emprego, né? Eu era comissário. Pra quem não sabe, comissário era o cara que na época pegava os ingressos do evento, vendia e em contrapartida ganhava 10% do valor vendido. E aí foram se passando os anos, comecei a fazer as minhas primeiras festas. E aí eu sempre tentava fazer outra coisa, mas acabava linkando para entretenimento. E aí juntou o útil ao agradável, porque já era uma coisa que eu gostava. E eu vejo muito disso hoje. O futuro do empreendedorismo é isso, velho. Não é a pessoa estar no game simplesmente pelo dinheiro. Ela tem que estar pelo propósito, véio. Não só pelo dinheiro. O dinheiro é a consequência. Trabalhar hoje com entretenimento não é uma tarefa tão fácil, não é tão simples quanto parece. Alguns anos atrás até era. Hoje em dia, o mercado está cada vez mais competitivo. E é um meio no qual as pessoas não se ajudam. Não se ajudam. Eu acho que se o movimento fosse mais unido, eu acredito que todo mundo sairia ganhando. Então são poucas as pessoas que realmente de fato estão pelo propósito. Acredito que a moeda mais valiosa de troca é a atenção. Porque tempo a gente sabe que é prioridade. A falta dele não vai existir. A gente vive hoje num momento muito delicado, onde as coisas mudam muito rápido e a quantidade de informação. Então, eu sempre pensei de que pra gente estar no radar, a gente tinha que chamar a atenção de alguma forma. Então, assim, foram estratégias que a gente foi pensando, no qual a gente não sabia se de fato ia dar certo ou não, mas que a gente tentou. Tentou, foi lá, executou, errou novamente. Corrigiu, acertou, validou. Mas acho que era muito disso, tornar Soma uma marca forte hoje no mercado era chamar a atenção. Prender a atenção das pessoas, que hoje para mim é muito difícil. Ainda mais hoje na era da informação. O diferencial são simplesmente as ideias. São coisas que, tipo assim, que a gente faz e que para as pessoas pode parecer loucura, mas tem pessoas que se apegam a isso, que criam um vínculo com isso. Mas, de fato, acho que, para resumir em uma palavra, nosso diferencial, entrega. Entrega atrelada à experiência do cliente, total. Cara, a gente sempre tenta tratar o cliente não como cliente, mas sim como um amigo, um colega, e tentar ser o mais receptivo possível, velho. O mais receptivo possível. Muitas das vezes, pode ser que ele não esteja na razão, mas a partir do momento que ele entra aqui e dispõe do tempo dele para se deslocar de casa até aqui e pagar a entrada e, abdicar algumas horas dele para estar aqui, eu acho que a contrapartida nossa é, no mínimo, tratar esse cliente da melhor forma possível, independente de quem seja. Hoje, o nosso trabalho se resume em antecipação. Isso é um fato. Então, assim, por mais que seja cedo, o grande segredo para se ganhar o jogo de xadrez
é saber qual é o movimento do seu adversário. O nosso próximo passo é abrir uma unidade, que eu não vou falar o local, que já está sendo projetada e eu posso dar um spoiler apenas, que vai ser em Brasília. Uma dica crucial, faz festa. Faz festa. Não tem nada melhor do que a pessoa aprender na prática. A teoria é importante, de fato, mas acredito que a tríade para o sucesso é essa. É o cara ter conhecimento, experiência de vida e network. Quando o cara tem uma boa ideia, dinheiro é o de menos. Pessoas que têm dinheiro podem comprar a sua ideia. Então, cara, é estudar, errar. E o principal, velho, não desistir. Não achar que as coisas vão acontecer do dia pra noite. Pra eu chegar aonde eu cheguei, que não quer dizer nada, foram 11 anos. Então, um dos problemas hoje do ser humano é esse, ser imediatista. Querer com que as coisas aconteçam do dia pra noite. E respeitar o tempo, não tirar outras pessoas como embasamento. Cada um tem o seu time, mas acredito que seja isso. Abdiquei de inúmeras coisas, né? Às vezes de sair, de viajar, de comprar alguma coisa que eu queria. E o principal, horas de sono, né? Porque para chegar até aqui, eu tive que estudar. E é o que eu falei. Eu nunca fui um cara que seguiu o padrão. Mas se tem um ponto que eu queria colocar como observação foi a pandemia. Por mais que tenha sido uma situação desagradável para inúmeras pessoas, foi o momento no qual eu vi uma oportunidade. A pandemia foram os dias em que eu mais estudei na minha vida. Hoje eu posso dizer que, de fato, eu venci na vida. Não que o sucesso esteja atrelado 100% ao financeiro, mas hoje eu faço o que eu gosto. E são poucas pessoas hoje que fazem isso, que para mim é a maior realização.